Olá! Hoje quero falar com você sobre a importância de usar a ferramenta certa. Serrote não é bom martelo. Martelo não é bom serrote. E quando vou desenvolver algum trabalho, eu preciso usar a ferramenta adequada para aquele trabalho. Em meu ministério, eu promovi e participei, naturalmente, de muitas reuniões de oração. E nessas reuniões de oração, eu percebi muitas esposas orando pela conversão dos maridos. Percebi muitos maridos orando pela conversão das esposas. Percebi muitas mães, principalmente, orando pela conversão dos filhos. Tudo isso é importante e tem o seu valor, porque a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, a interceder sempre diante de Deus, por todos. Mas é preciso considerar que a ferramenta adequada, deixada por Deus para a conversão das pessoas, não é a oração, é a pregação da palavra. Se você perceber, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo sempre em suas cartas pede oração, neste sentido, mas ele pede para que orem por ele mesmo, para que a palavra seja dada a ele e para que ele, com intrepidez, pregue a palavra, anuncie a palavra. A palavra de Deus, a pregação, o evangelho, sim, é a ferramenta correta para a conversão. Eu não encontrei em toda a palavra de Deus nenhum modelo de oração para que pessoas se convertessem. O que existe de mais parecido com uma oração para que pessoas se convertam, talvez Romanos capítulo 10. Mas eu receio não poder usar aquele texto como um modelo de oração para que pessoas se convertam. Estou dizendo que a oração não é importante? Não. A oração é importantíssima em todo o tempo e em todos os assuntos, mas a ferramenta deixada por Deus. Se você quer que a sua esposa se converta, se você quer que o seu marido se converta, se você quer que os seus filhos se convertam, seus amigos se convertam, anuncie a palavra de Deus a eles. É a pregação a ferramenta adequada para a conversão. Paulo mostra isso de forma muito clara, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, nos versos 18 a 19, ele fala de oração e toda súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ele diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. A ferramenta adequada que Deus deixou para a conversão é a pregação da palavra. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, Paulo fala aí do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação, não a oração. A oração não é importante? É muitíssimo importante. Mas a ferramenta adequada para a conversão das pessoas é a pregação da palavra. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, lemos assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra
de Deus. A ferramenta adequada, portanto, para a conversão das pessoas é a pregação da palavra. Quero incentivá-lo a orar pelos pregadores, orar pelos pastores e a convidar seu marido, sua esposa, seus filhos a ir à igreja e ouvir a pregação. E orem pelo pregador para que com intrepidez ele anuncie a palavra de Deus de tal forma que ouçam e entendam e se convertam. Compreender isso abre os nossos olhos e é sabedoria para a vida. Voltaremos a falar sobre gotas de sabedoria vindas da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.